Olá, povo católico. O mundo inteiro o mundo inteiro está horrorizado aí com esses vazamentos que ninguém sabe qual é o propósito, na verdade, disso, né? Do caso desse Jeffrey Epstein, que parece que não só era aliciador de criança, pedófilo, como parece até que era canibal, segundo alguns arquivos aí, algumas coisas que deixaram escapar, né? Que quem está por trás disso e por que está acontecendo isso, ninguém sabe, mas aconteceu. Então a gente deve, de certa forma, abordar esse tipo de assunto para que a gente tenha consciência de que nossas autoridades, apesar de se dizerem laicas, parece que não é bem assim. Existe alguém que controla as autoridades políticas dos países. A quem serve realmente os que se acham donos desse mundo, né? O que são, na verdade, os arquivos Epstein? O último lançamento não inclui todos os arquivos. Foram entre 2,7 e 3 milhões de arquivos foram carregados no site do Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Os arquivos do Departamento de Justiça contêm denúncias do FBI, várias alegações, gravações de Epstein ao telefone e em vídeo, além de seus e-mails. Ninguém teve tempo de analisar tudo isso. Imagine na internet, analisar 3 milhões de páginas. O que foi divulgado até agora demonstra por que os documentos foram liberados com relutância, e apenas parcialmente mesmo agora. Alguns arquivos já teriam desaparecido dos arquivos do Departamento de Justiça. O motivo da relutância e das partes censuradas é que elas revelam como somos governados, por quem e o que essas pessoas estão tramando. Quem foi, ou quem é Jeffrey Epstein? Ele é descrito como um financista e às vezes um gênio. Nenhuma das duas afirmações é verdadeira. Epstein recebeu todas as suas conexões e dinheiro de indivíduos poderosos e ricos que comandavam uma rede de influência sionista. Seus e-mails são tão mal escritos e mal formulados que ele deveria ter sido preso pela polícia da gramática apenas por causa de sua composição. Os erros grotescos, né, de ortografia, né, que se atribuído a um suposto gênio, como ele é colocado. Então, lógico, né, ele ali é só um ponta de lança, né, é só a cabeça visível de algo muito mais profundo que está escondido. Sem qualificações ou experiência, Epstein tornou-se uma das figuras mais bem relacionadas e provavelmente mais influentes da história recente. Seus comprovados laços com o Mossad, seu patrocínio pelo lobby sionista, suas conexões com o mundo científico e cultural e sua evidente rede de chantagem sexual expõem uma vasta arquitetura oculta de poder secreto e ateu da qual ele era apenas um componente. Era o bode expiatório, como chamam. A morte de Epstein foi oficialmente registrada um dia antes da data prevista do seu falecimento. Olha que curiosidade, né? Ele foi oficialmente dado como morto um dia antes da data prevista de seu falecimento. Como assim? Os arquivos contêm 2 declarações do gabinete do procurador dos Estados Unidos em Manhattan, datadas de 9 de agosto de 2019. E foi noticiado que Epstein morreu no dia seguinte, 10 de agosto. Ou seja, ele foi declarado pela promotoria no dia 9 de agosto de 2019. Porém, a notícia só aconteceu anunciando que foi no dia 10. Nenhuma das declarações de 9 de agosto afirma que a morte de Epstein foi um aparente suicídio. Interessante isso. Ou seja, as declarações oficiais do que saiu do gabinete do procurador dos Estados Unidos
Não dizem em nenhum lugar que foi um aparente suicídio, como diz a declaração divulgada oficialmente. Ambos afirmam que ele foi encontrado inconscientemente em sua cela e declarado morto pouco depois. Aqui veio à tona que uma pessoa não identificada também entrou na cela de Epstein na noite da sua suposta morte em 10 de agosto. Tudo isso interessante, né? Aí eu coloco aí uma das declarações de 9 de agosto nessa parte aí do vídeo. Uma declaração oficial do Departamento de Justiça. Como ele chegou lá? Epstein trabalhou como professor de 1974 a 1976. Em 1974, o diretor da Dalton School era Donald Barr, que tinha predileção por contratar pessoas sem qualificação, mas com personalidade extravagante. Olha só o detalhe, né? O diretor da escola, Dalton School, cujo nome era Donald Barr, interessante, ele não contratava pessoas, ele tinha preferência em contratar pessoas sem qualificação e com personalidade extravagante. Epstein não era professor e Barr é pai do futuro procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr. Olha aí como as peças começam a se encaixar, né? Todo esse emaranhado de junção de Epstein com político, com celebridades, com autoridades governamentais do mundo inteiro. Bill Barr se recusou a declarar impedido no julgamento de Epstein em 2019 por tráfico sexual. Ele era para ser impedido, já que era tão próximo a Epstein. Israel oferece rotineiramente refúgio a judeus que enfrentam acusações de abuso sexual infantil, e um rabino influente tentou recentemente, entre aspas, legalizar a pedofilia em Israel, segundo a própria imprensa israelense. Epstein cultivou relações com alguns dos pais dos jovens ricos de Dalton, a escola, né? Dalton School. Um deles era Alan Greenberg, membro do grupo Mega. Vamos gravar o nome. Uma das pessoas que Epstein tinha afinidade, era pai de alunos de onde ele dava aula. Alan Greenberg, membro do grupo Mega. Epstein não era financista e não tinha experiência em banco. Ele saiu depois de alguns anos em circunstâncias obscuras, envolvendo suposta fraude e roubo, e então, em 1987, Les Wexner investiu em seu novo empreendimento. Les Wexner foi o cofundador do Grupo Mega. Olha aí o Grupo Mega que acabamos de falar agora há pouco. Epstein morou em uma das casas de Wexner e trabalhou para ele, um bilionário pró-Israel, por 20 anos. Em 1991, ele obteve procuração para administrar a vasta fortuna de Wexner, após o que ele e Epstein se envolveram, por exemplo, com a companhia aérea que foi usada para traficar cocaína da CIA, no caso Irã-Contras. Quem quiser aí saber mais um pouco do que isso, coloca aí no seu Google, caso Irã-Contras. E o que é esse grupo Mega? Toda a riqueza e as conexões iniciais de Epstein vieram por meio de Wexner. Wexner presenteou Epstein com sua casa em Nova York e foi o dinheiro de Wexner que garantiu a ilha Epstein e o jato particular de Epstein. Olha aí as conexões. Em um ano movimentado para a influência israelense, Wexner fundou o Grupo Mega, composto por bilionários sionistas em 1991. O Mega é um grupo de soft power pró-Israel, cujo objetivo era conquistar a política e a opinião pública dos Estados Unidos em favor de Israel. Em um relatório de 2025, a plataforma de mídia americana Medium publicou um artigo intitulado O Megagrupo Moldando o Mundo a Partir das Sombras. Olha só o nome do documentário, não um artigo. O Megagrupo
moldando o mundo a partir das sombras. O texto descrevia o grupo como um cartel de poder brando. Recentemente, Donald Trump escolheu Kevin Warsh para chefiar o Federal Reserve, entregando o controle do dinheiro americano ao filho de Ronald Lauder, um dos membros fundadores do grupo Mega também. Ronald Lauder é um importante doador do Partido Republicano, herdeiro da Estée Lauder e presidente do Congresso Judaico Mundial. Olha aí as conexões também já envolvendo Israel e envolvendo judeus. Se você tiver dificuldade para acompanhar todos os personagens dos arquivos Epstein, pode procurar não sei se é um arquivo chamado Epstein Web Tracker. Prossigamos. O dinheiro de Wexner estava moldando o fluxo intelectual que alimentava o AIPAC, transformando graduados da Ivy League em operadores refinados para a causa sionista. Whitney Webb, ex-jornalista investigativa do Mighty Press, afirmou em seu livro One Nation Under Blackmail, ela afirmou no seu livro, que o grupo Mega funcionava como uma operação conjunta da CIA e do Mossad. Olha aí as profundezas e a sordidez onde as coisas vão chegando. E tudo isso, logicamente, não passa nada desses detalhes na nossa imprensa, porque imprensa judaico-maçônica sionista. Obviamente você não vai ver esses detalhes nos canalecos de televisão. E nem nas revistas de bancas, as revistas de sucesso, já que normalmente pertencem a essa gente. E aí o porquê eles não divulgam esses detalhes sórdidos. O ex-oficial de inteligência israelense Ari Ben Manash também fez alegações semelhantes. Agora já é o oficial de inteligência israelense mesmo, Ari Ben Manash. A Mega usou a influência para ajudar Epstein a construir a sua rede. O Wexner era o principal financiador de Epstein. Jeffrey Epstein foi escolhido a dedo pelo grupo Mega, cujo único propósito é capturar a política e a cultura dos Estados Unidos para Israel. O caso, a ligação Epstein-Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, e os Maxwells. 1991 também foi o ano da morte misteriosa de Robert Maxwell. Muitos acreditam que Epstein assumiu o lugar do falecido magnata na mídia Maxwell, como um importante agente do Mossad. Olha só, agora ele já é um agente do Mossad que está assumindo o lugar do falecido Robert Maxwell. Assumindo como um agente do Mossad. A filha de Maxwell, Ghislaine, disse que conheceu Epstein em 1991. As revelações escandalosas dos arquivos Epstein expuseram a corrupção de funcionários públicos em todo o mundo ocidental. Os laços de Epstein e Ghislaine Maxwell, filha lá do falecido Robert Maxwell, com o establishment político britânico, mergulharam o governo do Reino Unido em crise e este pode muito bem entrar em colapso como consequência. Olha só a força dessa gente de destruir nações. Stephen Hoffenberg, ex-gerente de negócio de Epstein, afirma que Ghislaine conheceu Epstein no final da década de 1980, apresentada a ele pelo próprio pai, Robert Maxwell. Ghislaine tornou-se a única sócia nos negócios de Epstein. E ele a chamava de sua melhor amiga. Ela se declarou culpada de tráfico sexual de crianças em conluio com Epstein. Ela própria falou. O Estado britânico expôs isso. Lord Glasman escreveu um memorando na noite da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2025. Glasman foi o único político trabalhista a ser convidado.
Nela, Glessman relatou como o governo Trump via o governo britânico. Entre aspas, a verdade brutal é que a grande maioria das pessoas que conheci considera o nosso governo trabalhista uma organização de fachada para pedófilos e gangue de estupradores paquistaneses. Fecha aspas. Glessman voltou à televisão nos últimos dias para condenar o projeto Novo Trabalhismo de Tony Blair, supervisionado por Peter Mandelson, como ele classificou como um movimento que leva à perversão e à pedofilia. Peter Mandelson recebeu pagamento de Ghislaine Maxwell desde 1987 e, juntamente com Jeffrey Epstein, cometeu atos de traição em nome de interesses israelenses. Olha, aí já vai costurando também com o governo britânico. Mandelson dirigia uma unidade de chantagem chamada Excalibur para manter a disciplina do Partido Trabalhista sob seus próprios parlamentares, ou seja, uma rede de chantagem. A primeira tarefa do chefe de gabinete de Keir Starmer, Morgan McSweeney, foi administrar essa lista de chantagem para Mandelson. Peter Mandelson é homossexual e informante conhecido como Príncipe das Trevas há décadas, devido ao seu papel na condução dos assuntos de sucessivos primeiros ministros trabalhistas. Como Jody McIntyre, desculpe aí a pronúncia, né? Jody McIntyre, relatou amplamente uma rede de bilionários fanaticamente pró-Israel financiou não apenas Mandelson, mas também a campanha de Keir Starmer para se tornar primeiro-ministro. Os principais veículos de imprensa britânicos estão agora divulgando uma extensa lista de estupradores e abusadores sexuais de crianças conhecidos que ocupam cargos de alto escalão do governo, conforme relatado inicialmente por McIntyre. O Grayzone noticiou que Morgan McSweeney era essencialmente um agente israelense que também dirigia o Centro de Combate ao Ódio Digital apoiado por Israel. Olha só, quando começar a vir as sanções, né? Aí a gente começa a entender que tudo que é falado dessa gente é colocado na mídia como antissemitismo. As coisas começam a casar, como as peças vão se encaixando. Uma iniciativa de censura online que impulsionou movimentos para acabar com o Twitter. Ou seja, se vazar a informação do envolvimento de Israel e de sionistas políticos, então eles já têm uma rede de censura, né, que são esses meios de comunicações tradicionais, que ficam jogando que aquilo é antissemitismo e que às vezes pode até levar não só a censura, como até a prisão das pessoas, né? Qualquer coisa que se fale denunciando esses trabalhos vai ser antissemitismo. Recentemente, a polícia britânica fez uma busca na casa de Peter Mandelson em Wiltshire, que ele supostamente aluga dos Rothschild, aquela família lá influente de banqueiros. Peter Mandelson recebia até 150 mil libras por ano, mas possui uma casa de 12 milhões em Londres e outra de 2 milhões de libras no Brasil, entre outros bens. No período desse vazamento, o jornal The Times noticiou que o governo do Reino Unido vai apagar os registros judiciais digitais. Ora, por quê? Quem sabe, né? Este caso é tão sórdido e de tão grande alcance que precisa ser abordado em um relatório separado. A influência internacional. Jeffrey Epstein foi membro do Conselho da Universidade Rockefeller, da Comissão Trilateral e do Conselho de Relações Exteriores. Seus laços com Ehud Barak estão bem documentados nos arquivos. Barak foi o primeiro-ministro de Israel e ex-chefe das Forças de Defesa de Israel. Uma reportagem da LifeSite News mostra o papel de liderança de Barak na gestão da rede internacional de chantagem digital de Israel. Os interesses de Epstein iam muito além. Por exemplo,
à monetização de pandemias, olha aí as pandemias, ao lucro com guerras e à eugenia, há muito mais. Revelações sobre o que já foi divulgado continuam a surgir. Este relatório ignora as alegações mais sensacionalistas e baseia-se apenas em material comprovado e publicado que demonstra que Epstein não foi a causa, mas sim um sintoma de uma vasta rede de poder internacional, cujo trabalho em grande escala talvez seja melhor descrito como o de Satanás. E é exatamente isso, né? Nosso Senhor deixou claro que o demônio é o príncipe desse mundo, né? O que é o príncipe? Príncipe é uma autoridade regente. E foi assim que Jesus Cristo, né, chamou o demônio de príncipe desse mundo. O começo do fim do império do mal. Há muito mais por vir dos arquivos Epstein. Cuidado com o cão que não late, porque os que eles revelam não se resume apenas a um homem e sua vida sórdida. Esta é a revelação de como nós somos governados, de como esses governantes nos veem e do século de mentiras que são contadas para fazer acreditar que o negócio do mal é realizado a serviço do bem maior. Esse negócio levou o Ocidente à falência completa, financeira e moral, a tal ponto que o termo financista deveria se tornar tão odiado e infame quanto o pedófilo. Somos governados por nihilista, cuja financeirização de todos os aspectos da vida está destruindo o valor da vida e a vida dos inocentes e indefesos, nossas crianças. O véu caiu sobre o império das mentiras. O que lá existe é obsceno demais para ser contemplado, mas é real. A remoção desse mal dos centros de poder exigirá um heroísmo nunca visto desde as últimas cruzadas. Não há remédio para o mal dessa natureza sem Cristo. É a essa restauração de todas as coisas em Cristo que é o único meio de resgatar nossa civilização e nossas almas. Os arquivos Epstein se resume a uma pergunta básica: de que lado você está? De um lado está o de Satanás. Esse brilhante artigo, ele foi tirado de um site de língua inglesa um site de reportagem de língua inglesa chamada Life Site News. Desculpe a pronúncia, mas originalmente veio com o título The Epstein Files Are Even More Significant Than You Think. Here's Why. Aí agora, quem entende aí um pouco de inglês vai entender um pouco aí essa pronúncia meio que deformada, né? Porque eu não tenho aí os devidos sotaques, mas a mensagem foi passada nitidamente, claramente. E espero que, apesar de ser um conteúdo bombástico e aterrorizante, que é aterrorizante de tão sinistro, de tão maldoso, é necessário que essas coisas venham à tona. Então nessa postagem ficamos por aqui e espero que tenha colaborado para o conhecimento de quem ouviu.